2.000 milhões de dólares para financiar a reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth. Receitas fiscais do gás natural já não serão usadas pelo Estado para pagar dívida soberana. Crianças comemoram hoje o seu dia. Dia das crianças é o dia. Dia é o dia. Dia é o dia das crianças. Dia das crianças é o dia. Dia é o... Muito boa noite, e este é o Jornal. Doadores internacionais disponibilizaram hoje 1,2 mil milhões de dólares para financiar a reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth. O governo contabilizou uma necessidade de 3,2 mil milhões, mas só conseguiu até agora um terço do valor. O Presidente da República, Filipe Nunes, prometeu uma gestão transparente e criteriosa dos fundos. No segundo e último dia da Conferência Internacional de Doadores, 21 instituições internacionais e países anunciaram os montantes que têm disponíveis para ajudar Moçambique na reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth. Ao todo, o governo necessita de 3,2 mil milhões de dólares, mas este sábado só conseguiu angariar 1,2 mil milhão. Os valores foram disponibilizados pelas seguintes instituições internacionais: Banco Mundial, 470 milhões de dólares. União Europeia, 200 milhões de euros. Fundo Monetário Internacional, 118 milhões de dólares. Banco Africano de Desenvolvimento, 95 milhões de dólares. Nações Unidas, 25 milhões de dólares. Houve apenas uma instituição filantrópica, a Rede Aga Khan, que anunciou 18 milhões de dólares e 15 países, dos quais apenas um africano, a Guiné Equatorial, que disponibilizou 2 milhões de dólares. Entre os países, o Japão pretende alocar a sua ajuda anual ao país, que é de 150 milhões de dólares, para a reconstrução. Os Estados Unidos da América disponibilizaram 100 milhões de dólares depois de terem doado 80 milhões na fase de emergência. Portugal, Alemanha, Áustria, Países Baixos, Reino Unido, França, Noruega, Canadá, Bélgica, Suécia, Espanha e Itália anunciaram ajudas que variam de 7 a 50 milhões de dólares. Todos eles comparticiparam em ajudas durante a emergência e alguns prometem apoios adicionais futuramente. O chefe de Estado, que dirigiu a cerimónia, prometeu transparência na gestão dos fundos. Nós vamos aprimorar os métodos de transparência, porque a transparência por si só evita a corrupção, não dá oportunidade à corrupção. Aliás, foi por isso que instruiu o ministro Machatini para que o comunicado, em vez de ser feito a posteriori, fosse lido aqui. Filipe Nunes diz que o custo dos bens e serviços a serem contratados devem refletir o custo real. Iremos também pedir para os projetos que vão ser desenhados, que sejam na base dos indicadores ou estándares universais. Nós todos sabemos quanto custa 1 quilômetro de estrada e que não nos venham mais tarde a nos trazer valor só para nos chamar que nós não temos a sensibilidade. E para tal pedimos aos nossos parceiros para colaborar conosco no desenho dos projetos e para encontrar os valores reais, para não fazermos palhaçadas ou teatros daqui de dar números que não jogam. Nós temos que saber o que se uma casa custa isto, não podem nos dizer que custa 5 milhões, uma casa que nós sabemos que pode-se fazer com 250 ou 300 mil dólares. Por outro lado, pediu aos doadores para acelerarem o desembolso dos valores. A urgência na concretização da mobilização do montante global é crucial. Portanto, fomos comunicados aqui 1,2 bilhões e como prestamos contas ao povo, seremos cobrados. E por isso essa urgência é crucial. E sobretudo também na simplificação dos métodos como esses apoios serão feitos. Porque o valor pode ser grande, mas os métodos de entrega, se forem extremamente difíceis, poderemos não ter o controle. Portanto, como eu dizia, a urgência na sua concretização, na mobilização do montante global, é crucial para que os alicerces da estabilidade macroeconômica
não sejam demasiadamente afetados. E deixou garantias de pessoalmente se esforçar para que a reconstrução das zonas afetadas decorra num clima de paz. Tudo o que falamos, tudo o que discutimos, são condicionados com a estabilidade e a paz. Nós continuaremos a trabalhar neste sentido, para honrarmos os apoios dos nossos amigos. Ainda durante a semana que amanhã começa, voltarei a trabalhar arduamente para ver se conseguimos a paz efetiva em Moçambique. A Conferência Internacional de Doadores durou 2 dias e juntou mais de 400 pessoas. O diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-Idai, Francisco Pereira, explica que o valor disponibilizado durante a Conferência de Doadores vai cobrir metade do programa de reconstrução das zonas afetadas pelos ciclones. Francisco Pereira reafirma que são necessários 3,2 mil milhões de dólares para reconstruir as zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. Por isso, diz que o valor disponibilizado este sábado na Conferência de Doadores não cobre todas as despesas. Os 3,2 milhões de dólares totais é para um programa de 5 anos ou mais. Portanto, para os próximos 2 anos, o dinheiro que recebemos, 2 até digamos 3, é suficiente. E por isso, nós podemos ser parceiros para o restante que falta. Contudo, o diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-Idai reconhece que o apoio já concedido vai ajudar a resolver boa parte dos problemas criados pelos ciclones. É muito grande para as mais urgentes e que tem um impacto também sobre a melhoria da vida das condições da população. Lembre-se que o ciclone Idai teve maior impacto na região centro do país, com epicentro na cidade da Beira, em Sofala. Já o Kenneth arrasou o norte, com maior impacto em Macomia, província de Cabo Delgado. Cada um dos doadores, para além de anunciar os valores, tratou de dizer para que tipo de projetos se destinam a proteção social, agricultura, energia, saúde, educação, reposição de diversas infraestruturas e estabelecimento do sistema de aviso prévio para futuros desastres são algumas das principais prioridades. Passavam das 9 horas quando o Presidente da República chegou ao local do evento. Foi recebido entre cânticos e danças e exposição de pinturas plásticas. Já no interior da sala de conferências, quase 500 pessoas estavam à sua espera. E porque 1 de junho foi o grupo coral de crianças que entoou o hino nacional. E depois outros petizes entraram na sala para saudar os participantes e deixar uma mensagem. Queremos aproveitar esta oportunidade para pedir a todos aqui presentes para que continuem a reconstruir as nossas escolas e todas as infraestruturas destruídas, porque nós, as crianças, queremos continuar a estudar em boas condições para melhor servirmos o nosso país no futuro. No final, o chefe de Estado cantou com os petizes. Mais tarde veio o momento mais aguardado, o anúncio dos valores a doar pelos parceiros internacionais para a reconstrução. Aqui trazemos os que prometeram mais dinheiro, com destaque para o Banco Mundial. Primeiro, proteção social, educação e saúde. Nós vamos apoiar em projetos existentes para 80 milhões de dólares. Agricultura, adicionais 70 milhões de dólares para projetos existentes com Masa e Mitader. Apoio emergencial para a Beira e as cidades ao redor, que está por volta de 90 milhões de dólares a ser preparado nos próximos 4 a 6 semanas. Apoio para a INGC continuará com esperado desembolso de 15 milhões nos próximos dias. Estamos também procurando mais recursos para direcionar para os efeitos do ciclone em Kenneth, e essa é uma decisão que será tomada nas próximas 3 semanas. Totalize-se 470 milhões de dólares e tem como alavancar recursos em parceria com outra parte do Banco Mundial, que é o IFC,
Pleased to announce an additional 200 million euros of European Union support to Mozambique's recovery and reconstruction needs. 100 million euros comes from the European Commission, and the other 100 million euros from the European Investment Bank, the European Union's bank. Pacote de 93 milhões de dólares, do quais pelo menos 45 milhões serão alocados para o Moçambique. Esse pacote apoiará o setor de transporte, agricultura e energia, dando ênfase em reconectar comunidades ao mercado de serviços. Esse pacote será acrescentado com fundos especiais para fortalecer os serviços de aviso prévio a nível meteorológico e a capacidade de resposta a futuras catástrofes. Num pacote complessivo disponível esse ano de 50 milhões de dólares. O Conselho Executivo do FMI aprovou assistência financeira de emergência para a República de Moçambique no âmbito da facilidade rápida de crédito, num montante equivalente a 118,2 milhões de dólares. Este empréstimo é altamente concessional, com taxa de juros nula, vencimento em 10 anos e período de carência de 5 anos e meio. Pretende-se, com esse financiamento, suprir as elevadas pressões sobre a balança de pagamentos decorrentes das necessidades humanitárias e de reconstrução pós-ciclone Idai e Kenneth. Os Estados Unidos da América é o único país que prometeu 100 milhões de dólares que se vão adicionar aos 80 milhões doados durante a emergência e aos outros 500 milhões de dólares que anualmente canaliza para projetos de desenvolvimento em Moçambique. Numa reunião decorrida ainda hoje, Filipe Nunes, na qualidade de presidente da Frelimo, pediu aos membros do seu partido em Sofala para se empenharem nos preparativos para garantir vitória nas eleições de outubro deste ano. Sofala está a preparar a sua vitória. A Frelimo decidiu, nós não vamos ficar à espera para podermos chorar, para podermos reclamar, para dizer que este não recenseou, aquele não recenseou. A Frelimo agarrou-se e fomos aí no local de recenseamento e sentamos. Aquele que não fez o trabalho, desculpa, a Frelimo não faria por ele. A Frelimo fez o seu trabalho e recenseou seus membros, seus militantes e a população que compreende que a Frelimo tem que manter-se no poder. E muito obrigado, Sofala. Se continuarmos assim, todos os membros do partido Frelimo em Sofala forem a votar, o governador de Sofala é da Frelimo, é ou não é? Não há discussão aqui. Foi assim que Filipe Nunes, presidente do partido Frelimo, começou a se dirigir a centenas de quadros do seu partido na tarde deste sábado na cidade da Beira, no âmbito dos preparativos das eleições de outubro próximo. De seguida, o presidente da Frelimo indicou que quer células robustas. Não há nenhum comitê central que pode funcionar, nem provincial, sem as células estarem em condições. Há vezes vozes que dizem, lá na base as coisas não funcionam. A Frelimo não existiria se na base as coisas não funcionassem. A base é esta aqui. É esta base aqui. Nunes quer uma maioria absoluta na Assembleia Provincial de Sofala e não só, por forma a garantir a viabilidade das iniciativas do seu partido. Temos que votar juntos para voltarmos a governar bem. Eu não vejo-me a governar sem ter Assembleia. Não vejo. Como que é possível? Quem vai decidir? Viram? Quando queremos decidir sobre salário, queremos decidir sobre estradas, queremos decidir sobre água, os outros não votam. E se nós não estivermos aí na maioria, como que vamos fazer a estrada? E a ideia é bater bem para que não haja espaço, porque quando há 5-1, 5-0, não há quem pode protestar o jogo. E não queremos que Sofala regresse a justificar a sua derrota um dia. Dizer, perdi porque não estávamos unidos. Perdi porque fui ameaçado. Somos pessoas, somos homens, não temos direito de ser ameaçados. Por que que o outro homem tem que ameaçar a mim?
Filipe Nunes não quer divergência no seio do partido depois das eleições internas. Queremos aqui convidar a todos mais uma vez a perceber que vamos ao processo das eleições internas. A diretiva já foi produzida, que está a ser devidamente divulgada. Nós, a Frelimo, não pedimos o posto de trabalho ou a função. Os camaradas que hão de ser sugeridos para se candidatar a diferentes órgãos vão à candidatura, e se vencer o que está ao lado de mim, não deve ser motivo para nós podermos dissociar a nossa convivência. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Criança. O Presidente da República endereçou uma mensagem por ocasião da data e passamos a ler. Compatriotas, criança moçambicana, sob o lema pela ação humanitária, os direitos da criança em primeiro lugar, celebramos hoje, 1º de junho, o Dia Internacional da Criança, as nossas flores que nunca murcham, a quem, em nome do Governo e no meu próprio, tenho imenso prazer em felicitar. Saudamos a escolha do lema destas celebrações, no qual nos revemos enquanto defensores acérrimos dos direitos da criança. Trata-se de um lema que reforça a nossa responsabilidade como Estado, o Governo e cidadãos na proteção da criança de todas as situações que atentam contra os seus direitos, bem-estar físico e psicológico. O nosso Governo prioriza o atendimento às crianças, ciente de que elas representam o futuro melhor e de esperança que estamos a construir. São os obreiros do progresso com que tanto sonhamos e pelo qual lutamos. Endereçamos os nossos louvores a todas as pessoas singulares e coletivas que se têm empenhado na assistência às crianças afetadas pelas intempéries e ciclones que devastaram o nosso país, bem assim aqueles que fazem desta missão o seu dia a dia. Estamos ainda a ler a mensagem do Presidente que em cada família se celebre hoje o amor pelas crianças, ajudando-as a viver a sua infância da melhor forma, ao mesmo tempo que as educamos como os adultos íntegros de amanhã, assumirão os destinos do nosso país, continuando a elevá-lo para patamares que o tornem respeitados e fonte do nosso orgulho. Feliz Dia da Criança. Bem-haja criança moçambicana. Filipe Jacinto Nunes, assinado Presidente da República. E as cerimônias centrais do Dia Internacional da Criança tiveram lugar na província da Zambésia e foram orientadas pela Primeira-Dama Isaura Nunes. A Vila Sede Distrital de Milães acolheu as cerimônias centrais do Dia Internacional da Criança. Este ano, celebrado sob o lema pela ação humanitária, os direitos da criança em primeiro lugar. Na sua chegada a Milães, Isaura Nunes escalou a maternidade do Hospital Distrital, onde presenteou enxoval a um total de 3 bebés que nasceram neste dia. Escolha o nome que gostaria. Vai continuar com o papai? Não, me deram lá na maternidade. Me deram Isaura. Então, obrigada. Depois, calou ao local do comício, onde apresentou mensagem de apreço a todas as crianças moçambicanas que, por causa dos ciclones Idai e Kenneth, perderam seus pais. Gostaríamos de fazer chegar o nosso afeto a todas as crianças, em especial as crianças moçambicanas, vítimas dos ciclones Idai e Kenneth,
e cheias que afetaram as zonas centro e norte do país. O dia 1 de junho deve constituir um momento de alegria para vocês, as flores que nunca murcham. A primeira-dama da República chamou a atenção aos pais e encarregados de educação a fazerem cumprir os direitos da criança em Moçambique. Temos um papel de extrema importância na formação e educação das crianças, transmitindo-as o saber, valores morais e de respeito ao próximo, como um garante para a construção de uma geração sã que assegure o futuro do nosso belo Moçambique. Queremos aproveitar essa oportunidade para também podermos refletir em torno dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, que vamos comemorar no dia 20 de novembro de 2019. Alusivo à efeméride de crianças portadoras de deficiência física receberam cadeiras de rodas. A embaixadora da criança Neima cantou e dançou na ocasião para as crianças presentes na cerimônia. As comemorações do Dia Internacional da Criança registraram-se em vários locais e ambientes diferentes na cidade de Maputo. A solidariedade também serviu para proporcionar alegria às crianças. A caridade fez-se regra no Dia das Crianças. De rosto em rosto, de momento em momento, tudo se sincronizava. No Hospital Geral de Mavalane, as crianças internadas sentiram o calor do seu dia. Houve palhaço, houve brincadeira e até houve música. Mas as coisas foram muito além. A Fundação Sérgio Gago presenteou todos os meninos e a alegria era imensurável. Eu estou muito feliz porque hoje é dia de 1 de julho. Como se diz, a mão que dá também recebe. Mas desta vez a recompensa foi o prazer de confortar as dezenas de crianças internadas. Um sentimento muito forte e acima de tudo de gratidão. É muita alegria poder proporcionar este momento para estas crianças numa data que tanto significa não só para elas quanto para nós também como Fundação Sérgio Gago. É uma forma de dizer que olha, nós estamos com as crianças. É um sentimento de gratidão que não se esqueceram destas crianças neste dia tão importante para as crianças, apesar de elas estarem doentes, de elas estarem aqui, elas também têm direito a ter este convívio do Dia Internacional da Criança. Neste lar não foi diferente. Jovens juntaram-se neste dia. O objetivo era alegrar o máximo possível as dezenas de crianças. Dificuldades no som desta matéria, pelo facto, as nossas sinceras desculpas. Vamos continuar com o jornal. Crianças internadas no Hospital Central de Maputo tiveram ontem uma festa alusiva ao seu dia. O diretor-geral da maior unidade sanitária do país disse que o evento visava proporcionar um dia diferente aos petizes. Vários balões coloriam a pediatria do Hospital Central de Maputo. Canto, dança e poesia estampavam um sorriso lindo e contagiante em crianças internadas naquela unidade sanitária. Ainda por alguns instantes, deu para esquecer que estão doentes. E o objetivo da festa era esse mesmo, proporcionar um dia diferente às crianças, tal como explica o diretor-geral do Hospital Central de Maputo. E a nossa aposta é garantir que, de facto, estas crianças que estão doentes no Hospital Central de Maputo melhorem rapidamente, tenham sempre uma melhor qualidade de atendimento, encontrem um ambiente acolhedor, um ambiente bastante humanizado. Os parceiros do HCM garantiram que vão continuar a apoiar iniciativas que visem entreter as crianças e os doentes. E dentro desse apoio que a gente oferece ao hospital, oferecemos a espera de 1 de junho, fazemos o Natal Solidário, o Dia Solidário em dezembro do doente. Esta é a ideia que eventualmente os amigos têm de poderem dar esse apoio célebre ao Hospital Central de Maputo. Apesar de se mostrarem satisfeitas com a iniciativa, as mães não esconderam o desejo de passar o Dia Internacional da Criança fora dos quadros do hospital.
Para nós, né? Foi uma hora, porque eles não iam comemorar 1 de junho. Sim. Ela tinha um programa, atividade na escolinha, mas se é para a saúde dela, ficaremos aqui. De resto, foi muita festa e muita diversão. Crianças infectadas pelo HIV-Sida defendem o fim do preconceito e exigem que os seus direitos sejam respeitados. O dia nasceu diferente e o sol sorri para as flores que nunca murcham. Afinal, é 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Apesar de tidas como inocentes, algumas crianças acabam pagando pelo erro ou mesmo desinformação de quem os trouxe ao mundo, os seus pais. Estamos no bairro de Matazine, na Associação Ixicão, cidade de Maputo. Este local é frequentado por pouco mais de 600 crianças, excluindo adultos e idosos vivendo com o HIV. O dia começa com uma oração. Nas orações, os petizes pedem algo que até hoje os cientistas buscam incansavelmente: a cura para uma doença que, só em 2017, afetou a mais de 2 milhões de pessoas, dentre as quais mais de 168 mil são crianças com idades compreendidas entre 0 e 14 anos e 1,9 milhão de adultos e adolescentes com mais de 15 anos. Acompanhe a seguir histórias de crianças que o HIV impede-os de gozar os seus direitos. O medo e a insegurança em relação ao futuro instalaram-se. Para preservarmos as suas imagens, vamos usar nomes fictícios. Seguiremos a máscara até que seremos judeus. José tem 3 anos de idade. Contraiu o vírus por transmissão vertical, ou seja, da sua mãe durante o parto. Contudo, só aos 9 anos, a avó materna revelou ao menino que ele era seropositivo. Era a primeira vez que eu estava doente e tinha que ir no hospital seguir os tratamentos. Aos 12 anos, José perdeu seus pais e hoje vive com a avó, que é desempregada. E a pouca comida que consegue não é suficiente para suportar os efeitos dos antirretrovirais. Trocaram de comprimido, me deram comprimido de azul. E também aqueles comprimidos me pesam, às vezes tem um comprimido sem comer nada. E porque os comprimidos são pesados, acaba dormindo na sala de aula. Professora, às vezes quando eu durmo na escola, a professora me bate, porque aqueles comprimidos me pesam. Tem outros que me dão bem, tem outros que me discriminam. Dizem não brinca com essa aí está doente. Apesar do preconceito, José é uma criança com sonhos. Eu conheci o aeroporto, queria ser piloto quando eu crescer. Conheci o aeroporto, entrar dentro do avião, ver as máquinas. Além de sonhador, o menino exige que os seus direitos como crianças não sejam desrespeitados por causa da sua condição de saúde e faz questão de mostrar que os conhece muito bem. Direito de criança viver bem, não ser batido e também quando a criança fazer coisas erradas, ensinar. E também quero pedir para fazerem festa para nós de 1 de junho aqui na associação, para nós todos. Ainda na Associação Ixicão, encontramos Maria, nome fictício de uma menina de 10 anos que também contraiu a doença dos pais. O seu pai perdeu a vida por conta da doença e a sua mãe lhe abandonou. Hoje vive com a avó. O meu pai não tomava bem os comprimidos e o meu pai não seguia a ordem dos comprimidos. Inicialmente, Maria não cumpria com a medicação, mas com o tempo percebeu que a sua vida dependia disso. E há muito tempo eu levava os comprimidos, deitava porque eu não sabia o que tinha. E também, quando eu levava o comprimido para a boca, derretia logo. E já quando amargava, eu há muito tempo deixava de tomar comprimido, fugia de casa. Tal como José, Maria sente que é discriminada por conta da doença e que não goza dos seus direitos. Digam que sou podre porque tenho feridas nas pernas. E isso não é bom para mim e nem para ninguém. Mesmo quando alguém fica por menos ter uma feridinha, dizem que está podre, enquanto ela só tem feridas, ela não sabe o que tem. Apesar de sonhar em ser apresentadora de televisão, Maria mostrou-nos que também gosta de cantar.
Chiquimbuxanga Enquaxo Chacuxonga Chibuia Rica Chiquimbu Aio, aio, aio Chiquimbuxanga. E as queixas sobre discriminação são confirmadas pela presidente da associação. Em grandes eventos, elas nunca são convidadas, mas eu espero que alguém ouça, né? Que alguém veja e que alguém possa nos aproximar, saber que existem essas crianças deste lado, que não são crianças, nós chamamos crianças especiais, porque ela tem tudo especial, são crianças que nunca tiveram pelo menos um bolo. Então eu queria que elas tivessem um dia diferente, pudessem passear, porque elas nunca passeiam. O passeio delas já é aqui mesmo. Pudessem talvez ir ao aeroporto, irem à própria STV, conhecerem lá de perto o que é que se faz. Tristeza à parte, as crianças dançam, brincam e declamam poesia. Afinal, é o seu dia. Olhem para nós, como crianças, temos direitos de estudar, de brincar, temos direito de ter uma família, temos direito de ter apoio, temos direito de brincar. Crianças não devem carregar um privilégio. Crianças não merecem estar no mercado a vender cebolas. Crianças devem estudar, ler, escrever, pois elas são Há mais de 212 mil crianças no país que são chefes de família. São crianças obrigadas a deixar a educação de lado para sustentar os seus agregados. Acompanhe a seguir a reportagem do jornalista STV, José João. Quem os vê de longe está apenas diante de 4 crianças e uma idosa. O que não se imagina é que destas crianças, Fernando é quem chefia a família. Tem 19 anos de idade e desde os 14 cuida dos seus irmãos mais novos e da sua avó. Vive na cidade de Maputo, no bairro Hulene. Seus pais foram à África do Sul em 2014. Fernando ainda carrega na memória a tristeza de os ver partir. E hoje faz papel de irmão e pai dos seus mais novos. Quando eles partiram, foi muito triste mesmo, porque eu não sabia por onde começar, qual seria o primeiro lugar que eu deveria bater a porta. Eu não tinha noção como é que deveria fazer. Mas quando as coisas já estás a viver, não tem como dizer que vou deixar isso, porque todos os meus irmãos eram mais novos, todos olhavam para mim quando amanhecia, olhavam para o mano, vamos comer o quê? Mano, vamos fazer o quê? Eu não sabia o que fazer, foi muito triste mesmo, não foi fácil. Devido a limitações financeiras, envolveu-se com álcool e até com outros. Ela já não me interessava com os estudos, praticamente me perdi, fiquei traumatizado com a minha vida e por pouco fiquei viciado. É caso para dizer que existem no país crianças que vivem um cenário sombrio, sem pai nem mãe por perto e por vezes até com dificuldades de acesso à educação devido a essas responsabilidades de chefiar famílias. Na situação do pequeno Fernando existem pouco mais de 212 mil crianças. As idades variam de 12 a 19 anos. E a maior parte destas crianças, pelo menos dos 12 a 14 anos de idade, é composta por meninas. São cerca de 5 mil raparigas. Engane-se quem pensa que cenários assim acontecem apenas nas zonas rurais e que nas cidades é apenas uma exceção. Os dados do Censo da População recolhidos em 2017 indicam que nas cidades há cerca de 46 mil crianças que são chefes de família. Já nas zonas rurais, o número ascende para pouco mais de 165 mil crianças. A questão que se coloca é: que futuro se prevê para estas crianças?
A criança não teve oportunidade de se escolarizar. Quando adulta, o que vai acontecer com a criança? Certamente vai, em termos de emprego, vai ter as piores oportunidades de emprego que existem. E, evidentemente, menos ou muito mal pagas, evidentemente. Isso significa o quê? Que em termos de rendimentos vão ser baixos e certamente a pobreza da família vai se reproduzir. Graças a Deus estou a conseguir. Os meus irmãos estão todos a estudar. Fernando está integrado numa associação. Já concluiu a 10ª classe e hoje frequenta o ensino técnico profissional. E porque os obstáculos fazem homens fortes, além de estudar, Nando trabalha e já conseguiu comprar uma viatura. Esther Mandade também superou o desafio de ser responsável pela família ainda criança. Atualmente tem 20 anos, perdeu os pais quando tinha pouco mais de 10 anos de idade. Na minha casa não tínhamos condições, não tínhamos quem nos sustentar. Por essa razão resolvi abrir uma banquinha. Esther conseguiu um emprego, cuida de crianças órfãs. Seu maior sonho é ser uma empresária de sucesso para ajudar menores necessitados. O jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. O diretor do STAI em Cabo Delgado considera falsas todas as Camal 19 e desafia o partido a aprovar todas as denúncias que tem feito publicamente. Não sei se tem posse destes 2 cadernos, nós gostaríamos de ver. Podem ser até cadernos dos anos. São consideradas insignificantes por não terem comprometido as metas previstas. O mais estranho para Kassam Kamal é o fato da Renamo estar a falar de fraudes num processo em que os partidos políticos estão representados em todos os órgãos de administração eleitoral de nível central, provincial e representados. Agora, se estes resultados que, depois da intervenção de todos vão ser processados, mas estima-se que Cabo Delgado tenha registrado cerca de 620 mil eleitores dos 645.116. Eleitoral, alegadamente por terem sido ultrapassadas as metas previstas e para necessária a prorrogação do recenseamento eleitoral, alegadamente por terem sido ultrapassadas as metas previstas e para evitar a alteração do calendário das eleições gerais marcadas para 15 de outubro de 2019. A ideia contra a prorrogação do recenseamento eleitoral 2019 na província de Cabo Delgado foi avançada na cidade de Pemba pelo chefe da Brigada Central da Frelimo de Assistência Província, Eduardo Mulembwe. Não sei se seria bom para nós próprios como um país que se preze, que se pretende sério e aos olhos do mundo estas mudanças, porque isso tem, como digo, influências na questão da governação de 5 anos e o esforço da Frelimo é no sentido de respeitarmos este período de 5 anos. Entretanto, além da prorrogação do recenseamento eleitoral, Eduardo Mulembwe está preocupado com as eleições internas do partido, onde recomenda rigor nas diretivas da Frelimo para evitar conflitos entre os membros. As eleições não sejam a razão de conflito, porque tu e não eu. Quando as regras não são claras, propicia esta dúvida. Por que é que a escolha daquela e não a mim? É por isso que disse, uma das recomendações que deixamos é exatamente que os nossos militantes aprofundem o conhecimento da diretiva para que na altura da escolha dos nossos candidatos o façam com conhecimento de causa. Segundo Eduardo Mulembwe, os candidatos da Frelimo para a província de Cabo Delgado serão conhecidos dentro de 30 dias.
Receitas fiscais do gás natural já não serão usadas para pagar a dívida da Ematum, assumida como soberana pelo Estado. A informação consta de um comunicado divulgado ontem pelo Ministério da Economia e Finanças. Vamos a esta altura olhar o mundo. 12 pessoas morreram e 4 ficaram feridas após serem atacadas a tiro por um funcionário dos serviços municipais de Virginia Beach, nos Estados Unidos da América. O homicida foi abatido pela polícia. As autoridades locais explicaram que foi através do som dos disparos que os agentes conseguiram localizar o piso onde o massacre estava a acontecer. A seguir, houve uma longa troca de tiros com o suspeito. Ao que tudo indica, o homem possuía uma vasta quantidade de munições. O sítio onde o tiroteio decorreu foi descrito como uma zona de guerra. Uma testemunha conta que quando apercebeu-se de que havia um atirador no edifício, barricou-se num gabinete e ligou para a polícia para que viesse o mais rapidamente possível. Segundo uma organização não governamental, desde o início do ano já houve cerca de 150 tiroteios envolvendo várias vítimas nos Estados Unidos. As razões que levaram o atirador a cometer este ato são ainda desconhecidas. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 27 graus e uma mínima de 15, 25 graus de máxima para Xai-Xai e 14 de mínima, 26 graus de máxima em Inhambane e 18 de mínima. No centro do país, 30 graus de máxima em Tete e 17 de mínima, 24 graus de máxima no Chimoio e 10 de mínima, 27 graus de máxima na Beira e 18 de mínima, 28 graus de máxima em Quilimane e 19 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 23 graus e uma mínima de 10, 30 graus de máxima em Pemba e 18 de mínima, Nampula 26 graus de máxima e 18 de mínima. Até já! Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar para o desporto. O Ferroviário de Maputo rivalizou esta noite o título da Engen Maputo Basket ao vencer no terceiro jogo do play-off da final o Costa do Sol por 73-45. Este foi o 6º título consecutivo das locomotivas que assim consolidam a sua hegemonia no basquetebol feminino. Dos destaques desta prova, que é certo que festa na quadra do pavilhão de Machaquene. Uma festa que já é habitual para as cores verde e branca, já que foi a 6ª vez consecutiva que festeja o título da cidade de Maputo. E mais uma vez o Costa do Sol foi a vítima de uma equipa que mostrou ser a melhor do país na atualidade em séniores femininos. Indo ao jogo, tal como aconteceu nos primeiros 2 jogos, o Ferroviário de Maputo entrou demolidor, não facilitando o seu adversário desta final. As canarinhas mais uma vez não encontravam espaço, nem para pensar, porque as locomotivas estavam determinantes e através de roubos de bola e lançamentos exteriores, chegaram a fazer um parcial de 22-5, com 3 minutos por jogar. Nesta fase do jogo, o Costa do Sol não conseguia se encontrar, permitindo que o primeiro período terminasse em 26-7 a favor das locomotivas. Só no segundo período é que o Costa do Sol conseguiu chegar aos 2 dígitos, chegando a fazer um parcial de 7-0, mas ainda assim longe das locomotivas que, bem comandadas por Ingvilde Mucauro e Cecília Henriques, continuavam à frente do marcador. Com tiro exterior, Elizabeth Pereira ainda tentou relançar a partida, reduzindo para 9 pontos, mas a armada locomotiva não facilitava, terminando o período com 15 pontos de vantagem, 35-20. Já no terceiro período, Ingvilde abriu as hostilidades com este triplo,
terminando a partida com 22 pontos na conta pessoal e levando o Ferroviário a uma vitória cada vez mais expressiva. Os lançamentos, tanto interiores como na linha dos 3 pontos, não falhavam e com 56-33 terminava o terceiro período. O último período foi mesmo da consolidação da vitória e da confirmação do título, que se mantém nas vitrinas do Ferroviário de Maputo, assim como os 500 mil meticais de premiação monetária. Ao Costa do Sol cobre o valor de 300 mil pelo segundo lugar. A equipa sénior feminina da Politécnica conquistou hoje o terceiro lugar da Engen Maputo Basket após vencer o Ferroviário das Maotas por 44-41. Florentina Senete esteve em destaque ao marcar o triplo que ditou a vitória das estudantes. Acabou perdendo a série por 3-0. As duas equipas entraram nervosas para o jogo, fato que fez com que cometessem muitos erros. Fraquito, que foi o primeiro quarto, terminou com o placar a indicar 11-6, vantagem para o Ferroviário das Maotas. No segundo quarto, as locomotivas das Maotas foram mais clarividentes em relação ao seu adversário e saíram da primeira parte a vencer por 26-13. Em desvantagem no placar, a Politécnica deu luta nas tabelas e até conseguiu reduzir a desvantagem para 6 pontos, saindo do terceiro quarto a perder por 25-31. No quarto e decisivo quarto, as estudantes entraram mais agressivas e assistiu-se a um jogo muito emotivo. Foi o melhor momento da Politécnica, que conseguiu chegar ao empate, depois de uma desvantagem de mais de 13 pontos no jogo. Como estratégia, as estudantes passaram de uma defesa homem-homem para a zona 2-3 e até os últimos momentos da partida o placar estava igualado a 41 pontos. Entretanto, um triplo de Florentina Senete nos últimos segundos garantiu à Politécnica o terceiro lugar da Engen Maputo Basket, para a alegria das estudantes e tristeza das atletas do Ferroviário das Maotas, que mergulharam no mar de lágrimas. Foi um jogo bem disputado, o Ferroviário bateu-se muito. Devo dizer que o que nos ajudou a superar aquele resultado foi a zona. Nunca desistimos, desde o primeiro até o último minuto. Independentemente das situações que foram acontecendo, em que nós não éramos capazes praticamente, podemos justificar, porque tinham lá mais pessoas que podiam fazer esse trabalho melhor. E dar os parabéns ao adversário que soube lutar até o fim e veio na segunda parte de outra maneira. No fim, houve festa, mas muita festa das estudantes. A Politécnica e o Ferroviário de Maputo protagonizam a final da Engen Maputo Basket em séniores masculinos. Ontem, a Politécnica venceu o Costa do Sol por 49-40 no jogo 5 dos play-offs das meias finais, fazendo o 3-2 na série. Decisão a negra do segundo finalista da Engen Maputo Basket. Nervosismo inicial e falta de clarividência ofensiva a ditar a fraca pontuação das formações. De resto, o parcial 16-15 no final dos 2 primeiros quartos fazia-nos crer que não estávamos perante um jogo de séniores. Mas tratava-se de uma meia-final do Campeonato da Cidade, a maior prova de basquetebol da capital do país. O terceiro e quarto quartos, ainda que disputados sob signo de equilíbrio, foram igualmente muito fracos em termos técnicos e de pontuação. A Politécnica, mais esclarecida, conseguiu ainda uma vantagem de 11 pontos. O Costa do Sol foi buscar o resultado, mas cometeu muitos erros que ditaram a derrota por 9 pontos, ou seja, 49-40. Foi um jogo muito difícil, sabíamos que ia nos custar, mas com muito foco, muita determinação e atitude da nossa equipa, conseguimos ter a sorte do jogo hoje e conseguimos vencer para passar para a final, que tanto almejávamos. Sim, a jogarmos dessa maneira não vamos a lado algum. Se nós não voltamos pela calma, não jogamos mais discernidos, não vamos a lugar algum. Mérito para a equipa adversária, a equipe fez o que devia fazer e nós não fizemos o que devíamos fazer. 2 anos depois, a Politécnica volta a disputar a final da Engen Maputo Basket em senhores masculinos, sendo que o adversário será o mesmo com o qual perdera em 2017, o Ferroviário de Maputo.
Agora a cultura, cerca de 6 países, incluindo Moçambique, participam do Festival Internacional Teatro de Inverno, que decorre na cidade de Maputo desde o dia 25 de maio. A produção do evento lamenta o facto de participarem mais grupos estrangeiros do que os locais. O Festival Internacional Teatro de Inverno vai já na sua 16ª edição este ano, com vários desafios, mas que não interferem no intercâmbio dos diversos grupos de teatro que vão passeando a sua classe. No Nganga é representante de um grupo teatral angolano que participa pela primeira vez com uma peça que fala sobre o alambamento, ou seja, lobolo. No alambamento angolano, no lobolo angolano, nós chamamos alambamento, existem detalhes ou pormenores que não podem falhar, porque quando falham, o jovem casal pode vir a ter problemas, a mulher pode não vir a conceber, não ter filhos, por culpa da imaturidade daqueles mais velhos que sentaram para resolver o problema e resolveram mal. Já o grupo moçambicano Skenja participa pela 6ª vez. Nós achamos muito importante e muito bom termos que participar, né, do FIT, porque é um festival onde nós podemos ter um intercâmbio muito grande, não só com grupos moçambicanos, mas também a nível de África, a nível da Europa. A produção do evento lamenta a fraca participação de grupos teatrais moçambicanos. Tivéssemos, numa dessas edições, que já tivemos antes, 60% ou 70% de grupos nacionais, porque estes grupos de fora, quando vêm, querem troca de experiência, querem vir beber um pouco daquilo que é o nosso teatro. Moçambique, Angola, Portugal, África do Sul, Espanha e Brasil são os países representados no FIT, que decorre na cidade de Maputo desde 25 de maio. O evento termina a 17 de junho.